Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao mini curso sobre problemas de aprendizagem em crianças. Espero que todos vocês possam gostar, né? Assim, de antemão, eu peço perdão se vocês ouvirem barulhos, ruídos, né? Não dê importância a esses barulhos, esses ruídos, que vocês foquem na temática e nos assuntos que serão tratados no decorrer do curso, ok? A princípio, deixa eu também falar aqui um pouquinho sobre mim. O meu nome é Heides Andrade, eu sou estudante do curso de Psicopedagogia do Centro Universitário Ninter, do Polo de Ilhéus, na Bahia. O porquê desse curso e seus objetivos. Este curso é uma opção de estágio da psicopedagogia clínica, que é a área aí de estudo onde a psicopedagogia atua aí, de forma um pouco mais individualizada, né? Pois o psicopedagogo na área clínica, ele vai tratar justamente sobre como identificar, como investigador também, né? Dos problemas que acarretam o indivíduo e prejudica aí na sua perfeita aprendizagem. Ok? Então, a psicopedagogia clínica, funciona mais ou menos dessa forma. Igual quando a gente vai numa clínica, procurar algum especialista médico. Por exemplo, um neurologista. Se a gente for buscar um neurologista numa clínica, ele vai ser um especialista na área dos neurônios, né? Na área do funcionamento cerebral. E vamos supor que você procure outro. Vai ser, por exemplo, um psiquiatra. Ele vai tratar das questões do comportamento, enfim, das questões psicológicas, assim como também o psicólogo, e vai estar aí fazendo um tratamento com vocês. Vai ser algo mais assim individualizado. Diferente quando você trabalha, faz um tipo de terapia com um grupo, né? Ou seja, um casal, um grupo, uma família, né? O psicopedagogo clínico, ele faz esse trabalho mais individualizado, ok? Eu vou estar falando daqui a pouquinho sobre isso. E os assuntos que serão tratados aí no decorrer do curso serão vários, muitos assuntos que eu achei relevante estar falando. Tentei objetivar o máximo possível para que vocês possam compreender, né, tudo que eu achei necessário colocar aqui neste curso e vocês compreendam e consigam aí passar adiante esses conhecimentos que eu pretendo passar para vocês e que eu acredito que vocês vão estar adquirindo aí também, certo? Vou falar um pouco agora sobre o curso, o qual eu faço parte, né? O curso qual eu estou fazendo é sobre a psicopedagogia. O que é psicopedagogia? O próprio nome já está nos dando uma ideia do que se trata a psicopedagogia. A psicopedagogia é um campo de estudo interdisciplinar, né, que envolve aí diferentes disciplinas, reunindo aí diferentes conhecimentos, principalmente da psicologia e da pedagogia, né? A psicologia com a questão dos comportamentos, dos funcionamentos aí psíquicos, né, do nosso cérebro, a pedagogia com a questão das estratégias pedagógicas, enfim, vários assuntos, vários mesmo, que são tratados aí nessas duas grandes matérias que eu sou apaixonada. E também essas duas matérias, elas são a base, né, da psicopedagogia, mas também a psicopedagogia, ela está aí aliada, atrelada também à psicanálise, à fonoaudiologia, neurologia, pediatria, enfim, dentre outras disciplinas que compõem a psicopedagogia, certo? Agora, o que faz o psicopedagogo? Para quem não sabe, o psicopedagogo, ele atua como facilitador de aprendizagem, da aprendizagem prazerosa,
Por que, gente, aprendizagem prazerosa? Deixa eu lhe explicar. Porque assim, quando nós seres humanos temos que aprender algo por necessidade, a depender de como nos é passado, essa aprendizagem vai ser maçante, vai ser complicada, assim, da gente estar aprendendo. A gente pode até dizer que aprendeu, mas vai ser mais complicado, assim, do nosso cérebro assimilar as informações. Então, o profissional psicopedagogo ele vai usar aí as estratégias, a base teórica, para estar auxiliando, facilitando essa aprendizagem para que se torne menos maçante, menos chata, né? Não só para as crianças, como também para os adolescentes, para adultos, para idosos, tanto faz. O psicopedagogo ele vai fazer essa ponte entre o conhecimento, né, que é a aprendizagem, e o indivíduo. Então, o psicopedagogo vai estar ali no meio, ele vai estar orientando, ele vai estar facilitando, como também ele vai estar aí buscando compreender como aquele indivíduo aprende, como é que ele se comporta, investigando, né, a vida daquela pessoa, para que ele possa encontrar a solução e consiga dar o devido diagnóstico e também dê prosseguimento a um tratamento, né, com essa pessoa, com esse indivíduo, da melhor maneira possível, que ele consiga ter essa aprendizagem prazerosa. O objetivo maior é a aprendizagem prazerosa, porque a aprendizagem, ela, na maioria das vezes, ela pode ser chata, pode ser insuportável. Então, o psicopedagogo ele vai atuar nessa questão aí. Quando você vê as crianças, quando você vê os adolescentes dizendo, hoje não, hoje eu não quero não, vixe, tá insuportável esse assunto, tem que aprender isso mesmo, poxa. Então, o psicopedagogo ele pode ajudar bastante aí nessa aprendizagem dos indivíduos, tá certo? E também, mais um detalhe, o psicopedagogo ele também busca prevenir futuras dificuldades. Então, se o indivíduo a princípio ele não aparenta ter nenhum problema quanto à questão da aprendizagem, né? E ele está ali o tempo todo sendo observado, porque uma instituição, por exemplo, como a escola, se for uma escola que preza pela uma boa aprendizagem para os seus alunos, com certeza vai ter um psicopedagogo atuando ali naquele lugar. Já não vai ser o psicopedagogo clínico, vai ser o psicopedagogo institucional. E daqui a pouco eu vou explicar a diferença, né? E o institucional, ele trabalha nessa questão aí de estudar o grupo, estudar o conjunto, o que está atrapalhando aquela turma de aprender. Então, ele vai fazer essa investigação e muitos vão estar apresentando alguma dificuldade, que pode ser uma dificuldade boba, né? Mas que está atrapalhando, que é uma dificuldade, e outros não, certo? Então, ele não vai só orientar aqueles que já apresentam problemas, como também ele vai orientar familiares, né, professores, toda a gestão escolar, para que não venha ter futuramente problemas de aprendizagem naqueles que não apresentam problema agora. Então, ele vai também atuar como prevenidor aí dessa futura dificuldade, tá certo? E o psicopedagogo, ele é um profissional também que atua muito quanto à questão do desempenho escolar, porque nos é cobrado, a sociedade, na verdade, nos cobra que tenhamos um desempenho escolar grande, por quê? Porque se a gente não aprender todos os conteúdos didáticos que são tratados na escola, segundo, né, o que a gente tem visto aí no nosso dia a dia, a dificuldade para nos sermos bem-sucedidos no trabalho futuramente, temos uma boa profissão, uma vida mais estável, vai ser mais complicado. Então, nos é cobrado isto, certo? Então, o psicopedagogo ele atua nesse quesito aí de ajudar, orientar
certo? Buscar estratégias que melhorem a aprendizagem daquele indivíduo, porque cada um aprende de uma forma diferente, certo? João aprende, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. João, ele é um menino esforçado, dedicado, porém na matéria de matemática ele não consegue colocar os números no seu caderninho da forma correta. Ele vira o número, ele escreve de forma invertida. E isso prejudica ele, isso acaba fazendo com que muitas das vezes o educador que está ali orientando e estimulando aquela criança não compreenda e acha que ele está brincando. Acha muitas das vezes que João está com, vamos supor assim, com gracinha, né? Na hora de fazer as atividades. Ele está invertendo os números, ele não está conseguindo calcular, assimilar o que está sendo dado ali. E ele só tem dificuldade na área dos números, certo? E o psicopedagogo ele vai auxiliar esta questão. Ele vai investigar o que está acontecendo com o João. O que pode estar prejudicando o João, o que não está deixando o João compreender o que está sendo falado na matéria de matemática. Então, você sabe que a matemática é de suma importância que venhamos aprender, né? Para que a gente use a matemática em quase tudo, né, na nossa vida. Então, é muito importante que venhamos aprender. Então, quando algum indivíduo apresenta alguma dificuldade, a gente precisa entender o porquê, né? E não discriminar, não criticar. A gente tem que ter uma certa empatia e tentar entender o porquê aquele indivíduo está com aquela situação, com aquela dificuldade. Porque muitas das vezes esse problema já é inerente ao indivíduo, né? É já algo que veio dele desde o seu nascimento. Então, o psicopedagogo ele vai atuar nisso aí, ele vai investigar toda a trajetória de conhecimento, como eu dei exemplo do João, né? Para que o João possa começar a aprender do jeitinho dele. Porque muitas das vezes o jeitinho dele não é igual ao jeitinho dos outros colegas, né? Infelizmente, em muitas instituições, escola, existe a questão do bullying, né? Que infelizmente a nossa sociedade, a cultura proveniente aqui, principalmente no nosso Brasil, tem essa cultura do bullying muito forte, onde há um desrespeito muito grande com aqueles que apresentam alguma dificuldade, alguma diferença, né, visual ou não, e isso também é de, assim, vamos supor assim, é terrível, é, assim, é desesperador para quem sofre, né, e é muito, muito perigoso, porque quem sofre um determinado tipo de problema, dificuldade, a partir do momento que ele tem algum, alguma agressão verbal ou física, isso vai prejudicá-lo por toda a sua vida. Então, o psicopedagogo ele tem que estar aí nesses ambientes, principalmente os escolares, para estar sendo aí o balanceador das situações que venham surgir nesta instituição, para com os alunos, para com toda a equipe pedagógica, para que essa escola venha a ser uma escola, assim, vamos dizer assim, uma escola, uma instituição que melhor vai formar os seus alunos, né? Na questão da aprendizagem. Então, o psicopedagogo ele também atua desta maneira. Ele não atua só de forma individual como psicopedagogo clínico, que ele só vai identificar o problema de um indivíduo só. Ele também atua na questão institucional, onde ele vai estar trabalhando, montando estratégia em toda a instituição, que pode ser tanto a escola, quanto um hospital, quanto uma empresa,
entendeu? Então ele vai estar orientando, estimulando. Na empresa, o psicopedagogo, ele vai, como é que se diz? Ele vai orientar os profissionais da empresa para que eles venham ter um melhor desempenho na sua função. E evitando assim, montando estratégia para que não haja conflitos entre patrão e funcionário. O psicopedagogo ele vai usar das suas estratégias, né, com base nos seus conhecimentos, para que aquela empresa venha gerar muito lucro, né, e seja uma empresa que, de uma certa forma, estimule os seus funcionários da melhor maneira possível, para que eles venham sentir prazer naquilo que fazem, né? E aprendam da melhor maneira possível. E na área hospitalar, o psicopedagogo, na área institucional hospitalar, o psicopedagogo ele vai estar como também ajudando, facilitando, orientando, principalmente crianças e jovens que estão em seu período, fase escolar, e que por algum motivo de doença estiveram afastados ou foram afastados da sua escola, do seu convívio, né, no dia a dia, né, escola e tal, e teve que passar a conviver num hospital. São as crianças, os adolescentes que passam e sofrem com câncer e doenças aí das mais variadas que infelizmente prendem os nossos meninos e meninas dentro de um hospital, e aí o psicopedagogo ele vai atuar como um apaziguador de todo o sofrimento que aquele jovem, aquela criança está passando no hospital. E também, em parceria com o pedagogo hospitalar, ele vai estar orientando, né, colocando em prática estratégias de aprendizagem, para que quando ele retornar à sua vida normal, né, sua vida fora do hospital, ele não fique tão perdido nos assuntos, que ele consiga aprender da melhor maneira possível tudo que é necessário para que ele dê continuidade à sua vida, tá certo? Vamos lá, agora vamos começar a falar sobre a temática, certo? Só um minutinho. Vamos lá. O que são problemas de aprendizagem nas crianças? Você sabe? Vamos saber daqui a pouquinho. Eu começo respondendo com outras perguntas. O que é problema? O que é aprendizagem? E por que eu escolhi as crianças? Vamos definir um a um para que vocês, no decorrer da semana, tenham uma melhor compreensão da temática, tá certo? A princípio, o que é problema? Problema é uma questão social que traz transtornos, né? E que exige aí grande esforço e determinação para ser solucionado. Ele pode também ser considerado um obstáculo, uma dificuldade que desafia a capacidade de solucionar de alguém, certo? Pode ser também uma situação difícil, conflito, enfim, ele tem essas definições como também outras que eu não trouxe aqui no momento. Então, o problema, ele é tudo isso aí e mais um pouco. Então, tudo que é problema é complicado, né? De ser solucionado, ele é considerado um obstáculo para quem passa por algum problema. Todos nós passamos problemas, certo? Isso é fato. Todos nós passamos problemas. Só que cada um passa por um problema em específico. Um tem problemas, tipo na área social, outros têm problemas na área psicológica, outros têm problemas na área neurológica, outros podem ter problemas na área física. Então, o ser humano, ele está, como é que se diz, sujeito a sofrer diversos problemas em toda a sua vida, certo? E eu quero que você compreenda isso aí, certo? Vamos estar dando continuidade aqui aos nossos slides. Agora, o que é aprendizagem?
fica aí essa pergunta no ar, que eu vou tentar responder para vocês da melhor maneira possível. O que é aprendizagem? Aprendizagem, algumas definições eu vou estar falando agora. É ação, efeito, processo ou consequência de aprender. Aprendizado. Duração do processo de aprender ou tempo que leva para aprender. Ou seja, o que aprendemos ao decorrer de nossas vidas. Certo? Então, o que é aprendizagem? Aprendizagem, na verdade, gente, é uma palavra que a gente usa muito, principalmente na área da psicopedagogia. É um termo bastante, assim, amplo. Suas definições é bastante ampla, né? E eu tentei aqui enxugar o máximo que eu pude para que vocês compreendam o porquê de problemas de aprendizagem em criança. A aprendizagem é o efeito, é a consequência do aprender, gente. É todo o processo que nós seres humanos temos na hora de aprender algo. Agora, seja ela ruim ou boa, né? Então, todo o processo que nós seres humanos levamos para aprender, para assimilar informações na nossa cacholinha chamada cérebro, é chamado de aprendizagem. É tudo que a gente tem que aprender no decorrer da nossa vida. Vou dar alguns exemplos. Quando somos crianças, quando somos crianças bem pequenas, a princípio, o que nos é necessário aprender? Primeiro, a falar, né? Segundo, a nos alimentar sozinhos. Terceiro, a irmos ao banheiro sozinhos. Enfim, outros tipos de aprendizagem que nos é necessário para a nossa própria sobrevivência. Então, a aprendizagem está incluído nisso aí. Tudo que é necessário ao ser humano aprender para que ele sobreviva da melhor maneira possível aqui na Terra. Isso não quer dizer que ele vai ter uma vida feliz. Totalmente diferente. Mas o indivíduo que aprende o que realmente é necessário ele aprender, com certeza ele vai saber se virar em todas as outras etapas de sua vida. Então ele precisa aprender. E aquele indivíduo que não consegue aprender, é necessário que alguém use seus conhecimentos, suas habilidades, para estar ajudando, para estar orientando, para estar segurando a mão desta pessoa e ela consiga dar continuidade à sua vida da melhor maneira possível. Então, a aprendizagem é isso, é tudo que aprendemos no decorrer da nossa vida, tá certo? Eu coloquei aqui duas imagens que mais ou menos representa a questão da aprendizagem, certo? Eu vou estar explicando para vocês agora. Do lado direito, eu coloquei aqui. Para que haja aprendizagem, o indivíduo ele precisa ter sensação, memorização, atenção, percepção, concentração. Para que o indivíduo venha aprender, é necessário que ele sinta esses sentimentos todos de uma vez, para que venha ter uma boa aprendizagem. Porque a partir do momento que o indivíduo não consegue ter atenção, ou seja, só um desses sentimentos aqui, que ele não consiga ter a atenção, mas tem sensação, memorização, percepção e concentração, mas ele não teve atenção, então logo a sua aprendizagem vai ser deficiente, certo? Então logo a sua atenção vai ser deficiente. Então, é necessário que ele tenha sensação, memorização, uma ótima memorização, que ele tenha atenção ao que ele tem que aprender, concentração e percepção, certo? E eu já vou dizer por que eu escolhi as crianças, justamente por isso aqui. Porque nós, quando somos crianças, nós temos isso aqui muito mais forte do que nas outras fases da nossa vida. Isso não quer dizer que nós não venhamos a aprender nas outras fases da nossa vida. Mas quando somos crianças, esses sentimentos aqui estão mais, vamos dizer assim, mais gritantes, né, em nós, esses sentimentos.
que nos fazem aprender com uma certa facilidade. Então, eu foco muito os meus conhecimentos, a minha aprendizagem nas crianças justamente por isso. Porque as crianças elas têm essa facilidade em aprender, certo? E essa facilidade de aprender deve ser aproveitada da melhor maneira possível, certo? Os pais, as instituições, a comunidade, a sociedade deve estar engajada em levar uma boa aprendizagem às crianças principalmente, porque também as crianças são o futuro, né? Elas não vão ser crianças por toda uma vida. Ela vai chegar um momento que ela vai se tornar adulta, mas se ela tiver uma base de aprendizagem melhor, com certeza, gente, quando ela se tornar adulta, ela vai levar todo aquele conhecimento com ela. Aquela bagagem ela vai levar com ela. Então, se tiver uma aprendizagem deficiente, sua fase adulta, seus conhecimentos na fase adulta, sua aprendizagem na fase adulta também vai ser deficiente. Então eu coloquei essa outra imagem aqui à esquerda, sobre esses itens aí ao redor do termo aprendizagem, justamente por isso. Porque para que haja uma boa aprendizagem, uma excelente aprendizagem, é necessário que haja políticas públicas como projetos, ações, intervenções aí, pode ser também intervenções psicopedagógicas, né? Vários tipos de intervenções, estratégias pedagógicas para estar auxiliando as nossas crianças. Eu prezo muito pelas crianças, porque a criança, ela, mais na frente eu vou estar explicando, elas têm uma facilidade maior para aprender. Então, a partir do momento que a criança, sendo criança, não está tendo essa facilidade para aprender, é necessário que haja um psicopedagogo para intervir nessa situação e consiga dar melhores oportunidades àquela criança e ela venha aprender, certo? E só o profissional psicopedagogo pode e vai ter, com base nos seus conhecimentos, um olhar diferenciado para esta criança que não consegue aprender, certo? Então é necessário ter políticas públicas, gestão escolar, estratégias pedagógicas, parcerias. Famílias devem estar também muito bem engajadas para que haja uma melhor aprendizagem dos seus meninos, das suas crianças, certo? É necessário estar atentos. Não pode simplesmente pegar a criança e deixar à vontade e deixar elas fazerem o que elas quiserem. Não. É necessário o adulto estar o tempo todo ensinando, orientando, né? Mostrando para que essas crianças não fiquem à lavantê, vamos dizer assim, à vontade demais, porque criança não tem o discernimento das coisas. Quem tem é os adultos. Espera-se que os adultos tenham discernimento para estar orientando e auxiliando melhor essas crianças. Então, as famílias elas têm que estar engajadas em levar a melhor aprendizagem para essas crianças, tá certo? A gestão escolar, as políticas públicas, as estratégias pedagógicas precisam estar em comunhão, sim. Se um desses faltar, ou seja, um desses não abraçar essa ideia de levar o melhor para as crianças, principalmente para as crianças, com certeza a aprendizagem também vai ser deficiente. É o que é o que a gente vê no nosso país, o que a gente vê em outros países, né? Muitas crianças ficando à mercê de ditadores, enfim, de pessoas malvadas, pessoas que parece que não tem alma, não tem coração, passando fome, passando necessidades, porque não tem oportunidades, porque ninguém se importa com elas. Então, por isso que eu prezo muito por estar o tempo todo fazendo o meu melhor para que crianças, o máximo de crianças possível que eu puder, como futura profissional psicopedagoga, que eu puder estar auxiliando, orientando, ajudando, segurando na mãozinha
e falando, olha, é possível você aprender, é possível você ser um grande homem, uma grande mulher no futuro, porque de acordo com o que a gente tem vivido, o que a gente tem visto, eu imagino que cada vez mais está difícil das nossas crianças terem uma vida menos sofrida possível, né? É uma situação muito delicada de estar abordando aqui neste curso, mas às vezes é necessário a gente estar chamando essa atenção aí de pessoas, né? Vocês como adultos aí responsáveis, que vocês possam estar atentos às suas crianças, que não permitam que alguém tire essa essência de criança delas, tá certo? Então eu creio que a aprendizagem ela só ocorre da melhor maneira quando há parcerias. Quando todos estão trabalhando em conjunto para levar o melhor, tá certo? Vamos dar continuidade aqui. Por que eu escolhi as crianças? O motivo é simples. Por estarem em sua fase inicial da vida, a criança é como uma esponja, segundo observações na teoria montessoriana. Montessoriana é a teoria criada aí por essa mulher à direita, essa mulher maravilhosa, que é Maria Montessori, uma mulher aí que trouxe muitos conhecimentos, né, enriquecedores para a educação. A teoria dela fala de diversos assuntos, fala de diversas situações que podem vir a ocorrer com as nossas crianças, que ela observava muito a questão das crianças também. E tem muitas escolas que se... Como é que se diz? Muitas escolas que fazem tudo baseado na teoria dela, dessa mulher maravilhosa. Por que eu digo que essa mulher é maravilhosa? Porque na época dela, lá depois da Segunda Guerra Mundial, há muito tempo atrás, vocês já devem ter visto, né, que a mulher ela não tinha um espaço na sociedade. Ela não tinha espaço, ela não tinha voz. E Maria Montessori foi a primeira mulher a se formar na área de medicina daquela época, na Itália, que ela é italiana, ela era italiana, que já faleceu. Ela foi a primeira, gente, a se formar em medicina e especializou todos os seus conhecimentos na pedagogia. Acho que ela não se contentava, né, apenas com os conceitos que ela tinha aprendido na medicina. Ela queria ampliar os seus conhecimentos e escolheu justamente a pedagogia, os conhecimentos pedagógicos. E por isso trouxe diversas contribuições aí para a educação, para a pedagogia, para a psicopedagogia, certo? E um dos itens que é falado na teoria dela é sobre a criança como uma esponja. Eu creio que você já deve ter observado que a criança ela absorve informações com muita facilidade, como eu já falei anteriormente. As crianças ela absorvem de uma maneira assim absurda tudo ao seu redor. Você pega uma criança, você leva para um ambiente que tem muitas pessoas xingando, falando bobagens, falando coisas que não é agradável aos nossos ouvidos, ou até agindo de maneira não muito correta, com certeza aquela criança vai aprender e vai copiar aquilo que ela está vivenciando. Então, é muito complicado quando você é um adulto, né? E você tem atitudes não muito corretas na frente das crianças. Porque elas absorvem tudo. Tudo. Então tem que ter muito cuidado. Por isso que eu coloquei esse símbolo aqui de cuidado, de atenção. E coloquei uma criancinha aí com cérebro de esponja.
para que ela, para que você consiga entender que realmente a criança é tida como uma esponja. E essa teoria de Maria Montessori, ela nos fala isso, que ela absorve com muita facilidade tudo que está ao seu redor. Então, se você é alguém que tem uma conduta moral, ética muito boa, e você convive com algumas crianças, você tem filhos, sobrinhos, netos, com certeza aquelas crianças vão aprender coisas boas também. Então, é necessário ter um cuidado muito maior com as nossas crianças, nessa questão do que você está fazendo na frente delas, tá certo? Então, por isso que eu escolhi falar sobre as crianças, porque a gente tem que ter esse olhar diferenciado para com elas. Se a gente não tiver, quem vai ter? Quem vai ter esse olhar? Elas mesmo? As crianças não têm discernimento das coisas do mundo. Então, por isso que elas necessitam de nós para estar orientando, ajudando, segurando na sua mão, ajudando a enfrentar desafios, problemas, para que elas venham se tornar adultos mais bem organizados, que consigam ser adultos que resolvam muito bem seus problemas, que se saia muito bem em toda a sua vida, né, acadêmica, enfim, que ela necessita de nós para que isso possa vir a ocorrer na vida delas, tá certo? Gente, agora eu vou estar dando uma pausa e logo vou estar voltando com vocês com o restante do vídeo do assunto de hoje, do dia 2, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado até aqui e que vocês continuem comigo no decorrer do dia e no decorrer da semana também. E se vocês quiserem e puderem, pode sim estar convidando outras pessoas para estar participando aí deste curso. Tá ok, então? Daqui a pouquinho, viu? Não saia daí, não. Até mais!